da amamentação. E lá no meu Instagram eu perguntei para vocês se vocês tinham algum tipo de dúvida sobre a amamentação. Para quem não sabe, eu já tenho 2 filhas, a Valentina de 7 e a Catarina de 4 anos, e eu tô grávida de 33 semanas do nosso 3º filho. Então, tudo que eu falar aqui vão ser experiências minhas, para vocês entenderem como foi a minha experiência com a amamentação com as duas. A Valentina mamou até 3 anos e meio e a Catarina até quase 4 aninhos ela mamou. Tiveram 2 perguntas que eu vou conseguir responder as duas de uma vez só, que foi sobre a preparação do meu peito e se eu fiquei com medo de ter leite ou não. Pra quem não sabe, eu descobri que eu tava grávida, eu já tava com quase 5 meses de gestação. Eu tinha 18 anos quando eu descobri que eu tava grávida, eu tive a Valentina com 19, só que a gente descobriu quando eu tinha 18 anos. Quando eu descobri que eu tava grávida, a gente resolveu casar e daí tiveram muitas coisas que a gente tinha que pensar. Eu já tava com 5 meses, eu tinha que planejar um casamento e eu tinha que planejar toda a chegada do bebê. Então, a nossa ida ao ginecologista foi... Eu já descobri que eu tava grávida, eu já tinha que me preparar pro parto, escolher tipo de parto. E na minha cabeça tinham N problemas que existem, não problemas, situações que existem na gestação que eu não fazia ideia, e também eu não tive essa dúvida, eu não tive essa percepção que eu tive a partir da Catarina e agora desse bebê. Por exemplo, eu não sabia que tinha que preparar o peito. E como eu já estava numa gestação mais avançada, o médico também não entrou assim tanto em detalhes. Acho que eu, por não ter dúvida, ele também não tocou no assunto, então eu não cheguei a fazer preparação de peito. E como eu não tinha alguns entendimentos sobre a gestação, eu também não fiquei preocupada. Para mim, mulher, tinha neném e tinha leite. Eu não tinha essa preocupação, nossa, será que eu vou ter leite? Por exemplo, eu também não sabia que criança recém-nascida sujava tipo 10, 15 fraldas por dia. Então, não sabia que criança recém-nascida tinha cólica, eu não sabia que criança não dormia à noite. Então, eu era bem leiga e também eu não procurei saber. Então, eu não tive a preocupação de saber se eu tinha leite ou não, e eu também não fiz a preparação do meu peito. Outra pergunta, se foi difícil a primeira pega. A primeira pega, como eu tive uma cesárea no hospital, eu fiquei lá por 3 dias, as enfermeiras já me auxiliaram, me mostraram como que eu colocava ela no meu peito, como ela tinha que ficar. Mas quando eu cheguei em casa, a situação mudou completamente. Outra pergunta que teve, que também dá para encaixar aqui nessa resposta, é sobre as fissuras. Quando eu cheguei em casa, o quadro mudou completamente. Eu não tinha mais aquela equipe para me ajudar nas amamentações, então eu não colocava ela direito. Isso me causou muita dor. Essa outra pergunta também, se dói. Isso me causou muita dor. Eu amamentava com uma camiseta amarrada na minha boca de tanta dor que eu sentia, para eu não gritar, não assustar a Valentina. Minha mãe amarrava para mim, ela me dava a mão, o André do outro lado. Na hora de amamentar doía muito. A gente tentou várias técnicas. Uma delas foi comprar aquele bico de silicone. Eu coloquei o bico de silicone, eu lembro da cena. Eu coloquei o bico de silicone, a Valentina começou a puxar, porque ela tava com fome, né? Ela começou a puxar e o meu peito era menor do que o bico de silicone. O bico de silicone tinha um formato que não era o formato do meu peito. Então, conforme ela sugava, deu pressão no meu peito e meu peito começou a preencher. E eu não tinha bico, eu não tinha preparado. Quando o meu bico entrou no bico de silicone, o meu peito estourou assim, olha. Eu vi meu peito estourando, começou a sangrar, a Valentina mamava, escorria sangue assim nos ladinhos da boca dela. E, gente, é uma dor horrível. O peito machuca, então todas as vezes que ela ia mamar, doía muito, me machucava muito, ficando na carne viva. Então foi um momento muito doloroso. Eu fiquei com isso uns 10, 15 dias, com uma dor bem ruim mesmo. Lógico que a primeira semana é insuportável, mas depois disso
Dói, mas não é tanto quanto o começo, porque o peito já tá cicatrizando. E a sensação e o pensamento da primeira mamada. Como foi no hospital, a primeira mamada da Valentina foi muito emocionante. Eu acho que a mulher, ela já cai a ficha que ela tem um bebê quando começa a mexer na barriga. Quando você começa a sentir os chutinhos do bebê. Só que quando você amamenta pela primeira vez, você... Poxa, é real, tá acontecendo. Então foi muito gostoso, foi muito legal. E a sensação de sair, assim, aquele leitinho você saber que você tá nutrindo uma vida, que aquela vida tá dependendo de você, é maravilhoso. Quando eu tava no hospital, meu médico me passou uma pomada. Isso, na verdade, é até um alerta. Ele me passou uma pomada pra passar no meu peito quando estivesse doendo. Eu perguntei na época pra ele se a criança poderia mamar em cima daquela pomada toda vez que eu passasse a pomada e a Valentina fosse mamar, eu teria que limpar pra ela poder mamar. Ele me disse que não tinha problema, que a pomada não era tóxica, não fazia mal pro bebê. Então assim eu fiz. Só que no meu caso teve um problema. Não foi por causa daquela pomada do peito, mas a Valentina dormia no meu peito enquanto estava mamando. Então ela ficava com a boquinha e meu peito com a pomada. O que aconteceu? Secava a pomada na boca dela, grudada no meu peito, e quando ela acordava, soltava e arrancou todo o lábio da Valentina. Então, mães, vocês que vão ter neném, que já tiveram neném, que vão passar essa pomadinha, qualquer outra pomada, toma cuidado com isso, o neném não dormir no seu peito e a pomada fazer a boquinha grudar no seu peito. Porque a Valentina, gente, foi horrível, a boquinha dela ficou toda sem pele, ficou na carne viva, foi bem triste mesmo. O que ajudou, eu não tive que passar remédio nenhum nela, foi meu próprio leite. Então eu passava o meu leite na boquinha dela e em 2 dias já tava normal, já tava super bem a boquinha dela já. Já na segunda gestação, eu acreditava que como meu peito já tinha amamentado 3 anos, eu não precisaria fazer a preparação de novo, porque meu peito já estava formado, né? Só que eu sofri também na amamentação da Catarina. Então minha dica para você, se está no segundo filho e tem esse mesmo pensamento que eu tive sobre não precisar preparar o peito para o segundo bebê, precisa sim. No meu caso, precisou pelo menos. Eu não sei o porquê, mas eu não sei se foi a pega da Catarina que foi errada. No hospital também foi super bem. Só que quando chegou em casa, desandou, meu peito estourou de novo. Não precisei do bico de silicone, só que eu também sentia muita dor. Eu não sei também se é pela boquinha, né, friccionando no peito, eu não sei o motivo. Só que eu também sofri um bocado, sofri menos do que o da Valentina. Me perguntaram sobre as mordidas, gente. Eu não sei se deu certo pra mim. A Valentina não me mordeu muito, eu sofri mais com a Catarina, que a Catarina me mordia demais. Minha experiência com a Valentina. A Valentina uma vez me mordeu, lógico que não foi uma vez só, ela teve alguns episódios. Só que na primeira vez que ela me mordeu, ela já era maiorzinha, já tinha uns 6, 7 meses. E a força dela com 6, 7 meses já é grande. Então quando ela me mordeu, eu me assustei. E aí eu gritei e ela começou a chorar. E assim, tava doendo tanto, eu tinha sido uma dor nova que eu nunca tinha sentido antes, que eu nem conseguia, tipo assim, acalmar ela de tanta dor. Gente, você vê estrelas quando a criança morde você. E esse susto que ela levou, eu acho que ela viu que não era uma coisa legal. E depois, ela me mordeu de novo, mas ela já era um pouquinho maior. Então eu já falei, não, Valentina, não pode machucar a mamãe, dói. Não pode machucar a mamãe. Então eu conversei com ela e a Valentina, quem conhece sabe, ela sempre foi muito esperta. E aí eu acho que tiveram alguns episódios, mas nada que me marcou assim como o da Catarina. O da Catarina, gente, ela mordia todo. Nossa, gente, ela me mordia demais. Nossa, essa bichinha me mordeu muito. E quando nasce os dentes, gente, nossa, dói demais. Então, a primeira vez que a Catarina me mordeu, por eu já saber o que ela estava fazendo, que ela já tinha me mordido, a minha percepção foi dar um susto nela. Eu não assustei como eu assustei na primeira vez da Valentina,
Mas eu mostrei pra ela que eu tinha me assustado. Então ela também assustou. Eu lembro dela não chorar, não fez nada, ela só ficou tipo me olhando assim. E eu, ai. Acho que foi falso, ela sentiu que foi falso. E ela sempre continuava mordendo. Ela, eu tentei, por exemplo, dar uma torcidinha assim nela, tipo, quando ela morder, eu também dou um apertãozinho assim nela pra ver se ela assustava, porque na minha cabeça assustar adiantava. Tentei conversar com a Catarina não deu certo, ela mordeu por muito tempo, até que ela já tava maior, com 1 ano e pouquinho, ó, 1 ano e 2 meses mais ou menos, de eu chamar a atenção dela, falar assim, não pode me morder, você tá me machucando, se você continuar me mordendo, a mamãe não vai mais dar TT. E assim, adiantou. Então a minha experiência foi, com a Valentina eu levei um susto e ela se assustou mesmo. Na Catarina eu tentei dar os sustos, mas eu acho que ela não caiu muito na minha, mas quando eu chamei a atenção dela, deu certo, só que ela era maior, então ela já entendia um pouquinho mais. Então eu não sei se o que vocês podem fazer. No meu caso, deu certo o susto, né? Esse negócio de dar beliscãozinho assim na perna não deu certo, não. Mas daí eu vi, na verdade, eu procurei na internet que quando a criança te morde, se dá uma apertadinha, não adiantou. Mas em ambas, quando eu conversei, expliquei, tipo, dando uma bronquinha, deu certo. A Valentina deu mais certo o susto, da Catarina não caiu e é isso aí. Complementação. Me perguntaram se eu tive complementação nesses 3. Me perguntaram se eu fiz complementação das meninas nesses 3 anos de cada uma. Nunca usei complemento com as meninas, por quê? Porque eu tive bastante leite. Eu tinha muito, muito leite mesmo. Deu eu tomar banho, assim, aquela leitanhada. Eu tinha muito leite. E quando eu comecei na alimentação com elas, que é entre 4, 5, 6 meses, eu ainda tinha esse leite. Então, do peito passou pra comidinha e eu continuei amamentando depois da comidinha. E depois, com 1 ano, elas começaram a já tomar leite de vaca mesmo, de caixinha. Se você acha que seu bebê tá ganhando peso, se você acha que tá indo tudo bem, mas o pediatra manda complementar e você quer continuar amamentando, minha dica é mudar de pediatra. Isso aconteceu comigo. A primeira pediatra delas era uma mulher, da Valentina no caso, e ela mandou eu complementar. Aí eu falei, mas ela tá ganhando peso? Ela tá ganhando peso, mas é pra você conseguir dormir de noite. Não, isso nunca foi um problema pra mim, amamentar durante a noite. Então, a gente, além desse motivo, a gente resolveu mudar de pediatra. Só que se seu bebê não estiver ganhando peso, você vê que ele chora demais, assim, né? Que deve ser a fome, talvez. E seu pediatra fala pra complementar, então complementa sim. Mas no meu caso, elas estavam ganhando peso, elas estavam super bem. A pediatra queria que eu complementasse para eu poder dormir à noite. Isso nunca foi um problema para mim, então eu nunca fiz a complementação. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que elas já estavam comendo e tudo mais, aí elas queriam uma mamadeirinha com leite. Mas eu sempre dei leite de vaca. Agora uma pergunta que também muitas mães estão passando. Na verdade, elas fizeram uma pergunta, assim, elas estão pedindo ajuda mesmo em relação ao desmame. Gente, eu senti muita dor nas primeiras mamadas. Só que o desmame pra mim, gente, é triste. Foi triste mesmo. Porque não é só você sentindo a dor, né? Quando você tá começando a amamentar, você sente a dor, a criança tá ali, linda e plena, mamando, tentando te sugar. Quando vai desmamar, ainda mais falam, né, que quanto mais velho, mais difícil o desmame. Tem uma ligação muito forte, é inexplicável a ligação que você tem com seu bebê. E pra mim, foi mais difícil e mais dolorido, lógico que psicologicamente, do que as primeiras mamadas, do que eu estar me machucando e tudo mais. A Valentina foi muito engraçada, porque a Valentina já estava indo na escolinha, ela começou a morder as crianças. As professoras nunca falaram assim, ela está mordendo porque você ainda amamenta ela. Nunca falaram isso. Mas elas disseram que o fato de eu ainda amamentar, a Valentina ainda estava numa fase oral.
uma fase que ela usa a boca para a maioria das coisas. Então aqui no Jaime elas nunca falaram para eu deixar de amamentar, só que elas sempre me falaram, conversa bastante com a Valentina porque ela ainda está na fase oral por mamar até 3 anos de idade. Então ela tava mordendo muito as crianças, tudo. Se ela queria alguma coisa, ela mordia. Se ela queria tal coisa, ela mordia. Tudo ela mordia. E aí um dia, eu fiquei muito assim, irritada por ela estar mordendo. E eu falei assim pra ela, Valentina, a próxima vez que você usar a sua boquinha pra morder um amiguinho, você não vai mais poder usar a sua boquinha pra mamar na mamãe. Porque a sua boquinha vai machucar alguém. Então, vamos fazer isso combinado. A partir do dia que você morder seu amiguinho, você não mama mais da mamãe, tá bom? Tá bom, mamãe. Pronto. Ela ficou tipo umas 2 semanas sem morder ninguém. Aí ela mordeu o amiguinho. E ela viu que eu fui chamada na escola. E ela viu a tia me contando que ela tinha mordido. Daquele dia em diante, ela não me pediu mais peito. Ela entendeu, ela associou que o combinado era o combinado. Então ela nunca mais pediu. Já a Catarina, gente. A Catarina foi triste. Foi triste desamamentar a Catarina. A Catarina, eu conversei com ela, não adiantou. Ela saiu do peito. Eu primeiro tirei as mamadas do dia, como eu fiz com a Valentina. Da Valentina também fiz parcial. Quando eu tirei ela só tava no da noite. Daqui a pouquinho eu falo como que eu fiz o desmame parcial, tá? Eu vou falar sobre o desmame final. Agora, o desmame da Catarina foi muito triste. Eu falei que tinha acabado meu leite, não adiantou. Pro mamar da noite, né? Que é quando a criança vai dormir. Eu falei que tinha acabado o leite, ela não acreditava, ela chorava muito. Eu cheguei a colocar tampão como se fosse um band-aid, assim. Sabe aqueles quando você vai colocar vestido? Cheguei a colocar o tampão nos dois, pintar de esmalte, falando que a mamãe tava muito machucada. Não adiantou. Ela chorava à noite, querendo mamar. Eu tirava mais rápido, eu deixava um tempo, depois eu tirava. Uma coisa que adiantou bastante. Eu fiquei sem a minha blusa, deixei ela sem a blusinha dela, pegava a madeirinha, quando ela já tava tomando leitinho, fazia uma madeirinha, dar ela bem agarradinha comigo, dar uma madeirinha pra ela no meu colo, ela comigo, e mostrando pra ela que ela só não tava mamando no meu peito, mas que a gente ainda continuava com aquela ligação, que a gente ainda tava ali, que a mamãe ainda tava ali com ela. E isso demorou, só que isso adiantou, só que ela também já pegava mamadeira, né? Então foi demorado, só que foi a maneira que deu certo com a Catarina. Eu acho que com cada filho você tem que entender como vai dando certo. Tentou um, não deu certo, tenta outra maneira. Então você, mãe, também tem que criar estratégias para não ser tão doloroso, porque já é doloroso para a mãe, que é adulta, que já entende. Imagina para a criança que é pequenininha, que não tá entendendo o que tá acontecendo, que é mais uma mudança que ela vai sofrer. Então, ache a maneira correta de desmamar o seu bebê. A Valentina foi conversando, da Catarina eu tentei falar que secou o leite, não adiantou. Tentei colocar esparadrapo com esmalte vermelho, não estava machucado, não adiantou. O que adiantou, que foi gradual, foi eu fazendo isso, conversando. Aí tinha dias que ela não tava legal mesmo, eu dava um pouquinho. Eu combinava, tipo assim, um tempinho, olha, você vai mamar um pouquinho da mamãe, quando a mamãe fala chega. No começo, lógico que ela não aceitava, mas depois foi dando certo esse método. O desmame total das meninas foi dessa maneira. Primeiro a gente tirou a mamada da saída. Por exemplo, se eu tava num shopping, se eu tava na igreja, a gente combinou que não ia mamar na mamãe. Então a gente combinou que fora de casa não ia mais mamar. Daí elas mamavam no carro. Aí a Valentina já super entendeu. A Catarina, na época dela, ela já ficava, mamãe, vamos pro carro? Mamãe, já vamos embora? Mamãe, quero ir pro carro agora, vamos lá pro carro? Então foi bem engraçado, porque a Catarina ela queria ir embora dos lugares para poder mamar. Daí, teve uma fase que a gente nem no carro mais eu dava mamar. Aí era só quando chegava em casa mesmo. Então a gente saía, a gente ia nos lugares
Só quando chegasse em casa ia mamar de novo. Depois, o segundo passo foi tirar a mamada durante o dia. Então elas não poderiam mamar durante o dia todo, elas só podiam mamar durante a noite, o TT do soninho, né, que a gente chamava. Então foi gradual, não foi todas as mamadas de uma vez, foi gradual. A Valentina foi um pouquinho mais fácil, tirar a mamada da noite, e a Catarina, como eu falei, foi um pouquinho mais complicado, mas deu certo. Uma dica que eu dou é sobre o remédio que seca o leite. Eu não quis tomar o remédio, porque eu queria que fosse uma coisa natural para nós duas. Porque esse remédio que seca o leite, na minha cabeça, ele ia secar o leite e se a gente não tivesse pronta ainda? Se a Catarina não tivesse pronta ainda? Como o desmame dela foi gradual, demorou mais de um mês para tirar o desmame da noite, o meu medo era, e se secar o leite e ela não tá preparada ainda? E eu não sei como funciona realmente, né? Então eu preferi não tomar o remédio. Dói, porque o seu corpo está acostumado a amamentar bastante, então vai doendo conforme as mamadas vão sendo diminuídas, isso tanto também do dia, vai doendo, chega uma hora que seu peito enche e não tem para quem você dá, então dói um pouquinho. Eu gosto desse método mais natural de ir secando conforme a criança realmente vai deixando de mamar. Então, eu não gosto de falar para tomar o remédio que seca, mas existe. Então é isso. A amamentação, ela é uma coisa muito gostosa, é um momento só seu e do seu bebê. Só que eu quis compartilhar a minha experiência porque não é um mar de rosas. É complicado, dói bastante, dói psicologicamente. Pra desmamar, a amamentação, ela não é um conto de fadas. Só que existem momentos que a gente pode abdicar de alguma coisa para ter esse momentinho de conto de fadas. Eu gostava de, depois que eu tinha tomado meu banho, tinha dado banho nelas, eu gostava de ficar sem a minha blusa, deixar elas também sem a roupinha e ter aquele momento eu e elas. Não era todos os dias, não eram todas as mamadas. Existem mamadas que você tá fazendo uma comida e a criança tá pedindo um peito e você estica sua blusa, arregaça sua blusa e dá uma mamar ali onde você tá. Às vezes você senta no chão, às vezes você senta numa cadeira, às vezes você senta numa escada. Existem momentos assim, mas é legal também a gente criar aqueles momentos de cumplicidade na hora da mamada, você e o bebê. Eu fazia isso, como eu disse, depois do banho, não era todos os dias, às vezes eu estava muito cansada, mas eu gostava de quando a gente estava ali no silênciozinho, ela sem a roupinha dela, eu sem a minha camiseta, aquele momento de toque. Então é uma outra coisa bem gostosa para você fazer quando você estiver bem, quando você estiver relaxada. Não colocar isso como uma obrigação, tipo, todo dia antes de dormir eu preciso dar banho nela, eu preciso tomar um banho, eu tô cansada. Não faz isso uma obrigação, mas quando você estiver bem, quando você quiser ter esse momento com o seu bebê, quando você estiver bem psicologicamente, fisicamente, faça isso, você vai ver como é gostoso. Coloca uma musiquinha mais baixa, uma musiquinha instrumental, toma seu banho. É um momento que você tá deixando de fazer várias coisas pra tá ali suprindo o seu bebê, pra tá dando carinho, pra tá dando mamar. Não se cobre tanto e deixe ser ajudada também. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para mais uma mamãe, para mais uma pessoa que tá gravidinha, para alguma mamãe que tá passando por algum momento da amamentação mais dificilzinho, manda para ela. Se inscreve aqui no canal, tô começando agora, preciso da sua ajuda, ativa o sininho. Se você tiver algum comentário para fazer, acrescentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários também. E se você tiver outro assunto que você queira saber sobre a minha experiência, pergunta lá no Instagram. Essa semana a gente vai estar conversando mais um pouquinho. Também vou abrir uma caixa de perguntas para vocês sobre qual outro assunto a gente pode fazer um vídeo para semana que vem, tá bom? Um super beijo, espero que tenham gostado. Deus abençoe. Tchau, tchau.